Olá, muito boa noite para você, ao vivo, a partir de agora no Jornal Mais Bragança. Estamos de volta nesta noite de sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. E estaremos batendo um papo hoje novamente com Cláudio Lutzcati, da Antares Travel, para a gente falar um pouquinho sobre viagens, turismo, lazer e para ele contar um pouquinho da experiência que ele teve há poucos dias na África do Sul. E claro que ele vai trazer informações sobre os grupos de viagem, todas as notícias, a parte cultural que você vai saber, porque em 2020 você terá a oportunidade também de estar em solo africano. Cláudio, obrigado mais uma vez pela sua presença. Foi uma experiência e nós vemos aqui que foi boa, né? Excelente. Obrigado, Matheus. Aí, boa noite, pessoal. Fãs do Jornal Mais Bragança e da Rádio Mais Bragança. E é uma oportunidade, agradeço a oportunidade de novo. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências fantásticas que eu tive na África e ajudar aqui a gente fazer um belo trabalho de divulgação e um sorteio de camisetas e um boné do time de futebol da África do Sul e do time de rugby, o Springbok da África do Sul também. Vai ser bastante bacana, né? O Cláudio trouxe aqui, como ele acabou de dizer, temos um boné do time campeão deste ano, mundial de rugby, né, da África do Sul. Tem uma camiseta também da seleção africana, mas não é o sorteio para hoje, viu? Nós teremos uma publicação especial no Facebook e também no Instagram para você compartilhar, marcar os seus amigos. Você vai ter que compartilhar a página, você vai ter que curtir no Facebook a página da Antares Travel e marcar amigos também neste post. Já no Instagram você segue o Antares Travel e vai marcar amigos também. Exclusivo para você, uma novidade da Antares que está junto também com a gente no futebol. Cláudio, o Léo Bertolotti aqui já está mandando boa noite para a gente, né? Já está nos acompanhando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na África do Sul. Olha, como é que foi essa viagem? Eu divido a África do Sul em dois momentos. Eu tive a primeira vez na África do Sul em 1994, que foi no ano que o Mandela assumiu o poder na África do Sul. E a África do Sul estava num momento bem complicado, que estava no fim do apartheid. E o Mandela tinha acabado, ele tinha sido solto em 1989, 5 anos antes, e era, na verdade, a promessa da manutenção da unificação da República da África do Sul. Eu não sei se o pessoal se recorda, o apartheid foi um regime, um dos mais severos, momentos do período político da África do Sul. Era uma segregação racial, uma política de segregação racial da minoria branca. Quando a gente fala em minoria branca, eu digo que é ou seja, a pequena participação dos brancos no cômputo da população geral do país. O país tem 50 milhões, 55 milhões de habitantes, eles têm 9%. 9% são 5 milhões. 5 milhões é muita gente. Então é um país que tem mais brancos na África, em toda a África, né? E era um momento de muita convulsão social. Uma convulsão social que o país estava à beira do colapso econômico, inclusive porque existia uma pressão internacional naquela época em que a África do Sul recebia ou era alvo de todo tipo de sanções econômicas de mundo afora. Era a Europa, Estados Unidos, eles não podiam fazer comércio com ninguém, né, nem com o Brasil, né? E estavam cortando as liberdades. Bom, liberdade política não tinha nenhuma naquela época, mas cortando os laços diplomáticos com outras nações. O Mandela assume em 94, existe também uma pacificação momentânea, ou seja, eu acredito até longeva, uma pacificação do país, e o país hoje se desenvolve, foi 10 anos depois, ou 20 anos depois, capital mundial do futebol, ele sediou a Copa do Mundo, e nesse momento, ou nesse período em que foi anunciado que a África do Sul como sede, até o momento em que o espetáculo do futebol começou, a África do Sul deu um salto impressionante de desenvolvimento de infraestrutura para a sociedade, para o país, para os visitantes. Hoje, a África do Sul tem
uma das maiores e melhores redes de hotéis no mundo, uma estrutura viária espetacular, não só nos centros urbanos, mas no interior de todo o país. Quem visita a África do Sul imagina que está indo para a Europa, porque de África não tem nada, ou seja, da imagem que nós temos da África, de um país, de um continente detonado, decadente, paupérrimo, né? Essa realidade a gente não vê na África do Sul, embora a gente saiba que existam muitos pobres, bolsões de pobreza, um índice de desemprego bastante alto, né? Inclusive pior que o Brasil, né? Mas também tudo são consequências do regime de segregação racial, do apartheid que eles tiveram por muitos anos, né? Mas a África do Sul hoje, quem visita a África do Sul vê duas coisas. Ele vê um país que cuida e preserva as suas riquezas naturais, são os parques nacionais, são as savanas e são seus animais, né? Hoje existem vários parques que são unidades de conservação da natureza, tanto fauna quanto flora, e isso é a grande conquista que a África do Sul tem perante o mundo, né? Essa responsabilidade, a manutenção dessa responsabilidade de manter o seu solo, de manter a sua cultura, se manter a sua riqueza natural, né? Os animais, a floresta, as florestas e enfim, que ele sempre oferecia. A África do Sul tem uma outra característica muito interessante, que ela preserva também a colonização, a forte herança da colonização holandesa e inglesa. Ela tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o afrikaner. O afrikaner é um derivado do holandês antigo, né? Falado em 1600, 1700. E hoje é uma língua oficial, né? Que quase extinguiram há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, esse idioma, porque ele era muito associado ao repressor branco, é o descendente do holandês. Mas é um país espetacular, que a gente vê muita prosperidade por um lado, né? E a gente vê, por outro lado, uma pobreza também inominável. É muito triste a gente ver isso, mas é o retrato da África, é o retrato do mundo. Lamentavelmente. A África do Sul é um pedaço do mundo onde ela abrange, né, uma das mais tradicionais culturas. Hoje, você percebendo, né, após pisar lá mais de uma vez, inclusive há pouco tempo, a cultura eles preservam de uma maneira muito intensa, com muito respeito, né? Os rituais, os vestimentos, a religião, é muito presente na cultura africana, né, Cláudio? É presente e existe um orgulho de ser sul-africano. A África do Sul preserva tanto os valores dos colonizadores, né? E existe uma gratidão por parte do negro também, né? Ele está vivendo a abundância que o branco trouxe também, né? A África do Sul hoje ela é multicultural. Tem a herança holandesa, a inglesa, e você tem 11 importantes contribuições tribais, né? O que são essas contribuições tribais? São as 11 tribos, né, majoritárias que existem no país, né, que cada uma deu a sua maior contribuição cultural, que é a própria língua. Então, a África do Sul é um país com 11 línguas oficiais. Tirando o inglês e o afrikaans, que é o dialeto holandês, eles têm 9 línguas tribais, locais. Que são distribuídas por regiões? Na verdade, são distribuídas por regiões. Na parte que eu visitei agora dessa vez, tá mais é a parte mais branca. Mas existe o pessoal que fala idiomas tribais. Não falam todos os 11 idiomas tribais, né? Mas falam os mais importantes, que é o Zulu e o Xhosa, que são duas que majoritariamente são as duas línguas
que mais se falam no país. Cláudio, eu gostaria de passar, né, os boas noites aqui da Rafaela Leal, que está nos assistindo, o Eduardo Umbelino, nosso companheiro lá de Atibaia, a Ruth Gandolfi, também mandando boa noite para a gente, nos acompanhando. Muitas pessoas passando também na nossa live. E eu gostaria que você falasse sobre a experiência, né, diante dessas imagens. Esta flora e fauna da África é uma coisa espetacular, é uma coisa que nós não vemos em todo ou qualquer lugar do mundo, é somente na África, né, o ambiente, a temperatura. Gostaria que você retratasse, né, sobre essas paisagens, esses momentos que você passou por lá. Tá. A África do Sul é conhecida pela difusão dos parques nacionais. O mais famoso deles é o Parque Kruger, que fica bem a oeste do país, na África do Sul, muito próximo à fronteira de Moçambique. É um parque nacional que foi criado no começo do século passado para justamente preservar o maior ativo sul-africano, que é os animais e a flora e a fauna. É uma iniciativa do governo espetacular, que deve ser aplaudida, e que bom que países como o Brasil também estão caminhando nesse sentido de criar parques nacionais aqui no Brasil. Nós já temos quase que 70 para preservação, unidades de conservação para preservar a nossa riqueza natural. Esses parques hoje na África do Sul recebem turistas de todo o mundo. É um país que recebe ao redor de 15 milhões de turistas por ano, ou seja, 3 vezes mais que o Brasil recebe. Principalmente europeus e ingleses. Ingleses e holandeses são os maiores turistas, a origem dos turistas para a África do Sul. Talvez por causa da língua. Sim. E é um país extremamente exótico, por causa dos animais. Você vê no parque os 5 grandes, como eles chamam, que é o elefante, o rinoceronte, a girafa, o leão e o leopardo. Quer dizer, você vê isso num safari num dia só, né? Essa região que está passando aí é uma reserva, uma unidade de conservação em Inversdorp, que tem esses animais também, mas não tão em abundância como você vê no Kruger. Né? No Kruger você vê, porque no Kruger nós somos os visitantes, é o habitat deles. Né? Então você tem um jipe grande e o jipe conduz os turistas. São 10, 15 turistas com homens bem com metralhadoras, enfim, mas não metralhador para atirar no animal. Eles são tipo de metralhadora, se houver um acidente de um ataque de um animal, eles atiram para fazer com que o animal adormeça, não mate. Sim. Né? A gente sabe que o leão, o pessoal vê um leãozinho, vem cá, leãozinho, mas o leãozinho é um predador, ele mata. Ele caça e ele mata. É um instinto dele, não se discute instinto. Então, a gente tem que se adaptar a essa realidade, a essas condições. Né? Não são como os humanos que um gesto de carinho se retribui com carinho. Sim. Não, isso é um gesto humano, é um gesto... Isso é da vida animal, do reino animal, a vida selvagem tal como ela é. Esse é o grande mote dos parques nacionais, é ver a vida selvagem exatamente como ela é. Muito bacana, né, Cláudio? Essa experiência é única. Cada país tem a sua história, tem a sua tradição, a sua cultura, os seus habitats. E eu gostaria que você comentasse sobre as outras imagens que você trouxe para a gente. Nós vemos agora há pouco também um vídeo onde você estava no momento, né, de confraternização, bebendo um vinho. Né? A África do Sul tem 3 ou 4 grandes atrações, que a gente pode dizer, atrações que são consideradas praticamente únicas no mundo. Eles têm os parques nacionais com os animais, eles têm vinícolas, eles têm uma produção de vinho bastante importante. Eles são dos maiores produtores mundiais de vinho, inclusive produzem um tipo de vinho que é chamado da uva pinotage, que só existe na África do Sul, que ele é uma mistura, que não está certo nem na França, de 2 uvas francesas, que é o Pinot Noir com a Hermitage. E ele saiu o Pinotage, na África do Sul. Então é só lá que existe no mundo, se produz lá para exportação para o mundo todo. Sim. É um dos vinhos mais conceituados do mundo.
E a África do Sul tem uma tradição vinícola bastante forte. Os primeiros colonizadores holandeses começaram a produzir vinhos há mais de 400 anos atrás, mais precisamente 1646. Então a gente vê a arquitetura holandesa ainda presente na casa-sede das vinícolas na África do Sul, né? É um país que tem uma costa bastante grande, desde o Atlântico, se a gente olhar pelo mapa, até o Oceano Índico, né? Então, e ela também ela tem uma parte histórica bastante importante. Há 500 anos atrás, na época do descobrimento, olha, o português é um dos mais avançados, dos mais competentes navegadores do mundo. Mais que os ingleses, mais que os franceses, mais que o holandês, né? A gente não reconhece isso, ou a gente desconhece isso, mas é importante que a gente fale sobre isso. A navegação portuguesa foi uma das mais avançadas de toda a história mundial. Bartolomeu Dias foi o primeiro português, o primeiro europeu a botar o pé na África subsaariana. A África subsaariana os países que compõem o sul da África. Sim. Então, são a África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, todos os países que são de origem inglesa, holandesa e alemã. Teve, inclusive, uma presença alemã bastante forte lá. Bartolomeu Dias foi um português, então não foi um francês, não foi um alemão, não foi um holandês, não foi um inglês, foi um português, Bartolomeu Dias, né? E teve um outro navegador português bastante importante, que tem uma estátua, inclusive, lá na África do Sul, que é Vasco da Gama. Vasco da Gama foi um navegador português que descobriu o caminho das Índias e revolucionou a navegação mundial. Esse é um ponto mais importante, inclusive, da nossa história, né? Onde o caminho das Índias, que era feito por terra via Turquia, né, para ir até a Índia e a China, agora eles não precisam mais brigar com os povos bárbaros e trogloditas da Ásia Menor, eles vão pelo mar, pelo caminho das Índias. E na verdade não foi uma descoberta, não, eu vou lá e vou descobrir o caminho das Índias. Não, eles se perderam no Cabo das Tormentas e acabaram descobrindo o caminho das Índias. Quer dizer, foi um feito português. Então, Portugal, mais uma vez, desafiando o mundo e se colocando como o grande navegador de todos os tempos. Então, parabéns a Portugal e aos portugueses. Então, a gente pode perceber que a África tem uma influência muito grande europeia. A África tem uma influência muito grande europeia, principalmente inglesa e holandesa, né? A Constituição da África do Sul basicamente segue a mesma estrutura jurídica da Constituição inglesa. Cláudio, e você teve essa experiência durante 5 dias, é isso? 5 dias. Foi uma experiência, claro que eu acredito que cada viagem você tem um sentimento diferente, tem uma oportunidade de conhecer e ter novas experiências, porque cada vez que você volta sempre tem algo diferente. Tem algo diferente. A África do Sul tem uma beleza ímpar, tem paisagens super cênicas, é uma coisa que são quadros, né? É um país muito bonito. O Brasil também é um país fantástico. Claro. Se a gente considerar, o Brasil e a África do Sul têm paisagens muito parecidas, né? O Brasil é caracterizado por um relevo de platôs, que são chapadas, né? Se a gente tem parte da África do Sul que são chapadas também, quer dizer, é o mesmo tipo de relevo, né? Só que o Brasil é um país muito grande, talvez como é o quinto maior país do mundo, as coisas são muito distantes uma das outras. Sim. E isso faz com que o turismo brasileiro seja muito caro. A gente não pensa nisso, mas são as distâncias que fazem com que o turismo seja caro aqui no Brasil. É um país muito grande. É um país muito grande. Se você, por exemplo, vai na África do Sul, que é um país menor, mas recebe mais turistas que o Brasil, mais turistas que o Brasil, a gente vê que as distâncias são menores. Claro, a área do Brasil, a área da África do Sul representa talvez 30% da área do Brasil. O Brasil é continental. Sim. É como se fosse uma África inteira. A África do Sul é a ponta sul do continente africano, né? Então é muito mais fácil transitar de um ponto para outro, é mais barato, né?
porque as distâncias são mais curtas, bem mais curtas. Mas é uma beleza espetacular. Você vê montanhas, o próprio mar, a vegetação, né? Eles têm uma vegetação tipo do cerrado que nós temos aqui, que é a característica de Mato Grosso e Goiás, Tocantins, uma característica da savana deles, que é o cerrado, né? E com umas formações rochosas bastante acidentais que são encantadoras, são muito bonitas. É uma coisa que você para, você olha, você não acredita, de tão bonito que é. Sensacional, né? E você me perguntou, a emoção sempre se repete. Sempre se repete? Se repete porque é surpreendente a gente ver uma beleza topográfica, beleza de paisagem. Então não tem como a gente não se encantar. O encantamento é sempre contínuo. O João Marcos Colombo está nos acompanhando aqui, a Fabiana Oliveira e o Tassiano Tass também nos acompanhando, meu amigo Lucian Peçanha lá em São Paulo também ao vivo junto com a gente, o nosso companheiro Sérgio Silva, que nos acompanha no futebol também, gosta muito, e gostaria de conhecê-lo um dia também, o Sérgio Silva. Cláudio, falar para você uma pessoa espetacular que tem é um prazer uma experiência muito bacana também. É um prazer conhecê-los. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, você que foi, claro, conhecer um pouco mais da África do Sul, mas para trazer informações sobre um grupo de viagens que você vai estar levando, já no mês de abril do ano que vem. Do ano que vem. A gente está fazendo um grupo de viagem, está basicamente já com todo o roteiro já bem desenhado. Uhum. É um grupo que vai sair de viagem no dia 18 de abril. Sim. Até o dia São 26 dias. São 9 dias na África do Sul. E a gente chega, sai de São Paulo, vai para Joanesburgo, e de Joanesburgo, a gente fica uma noite em Joanesburgo, porque o voo não é um voo longo, não é um voo como a Europa de 12 horas, Sim. É um voo de 8 horas. Né? É um voo direto, inclusive. Você chega em Joanesburgo, são 8 horas de viagem, e se descansa no dia seguinte, né? E no próximo dia a gente pega uma van e cruza todo a África do Sul e vai para uma província chamada Mpumalanga, onde a gente vai ver as mais belas paisagens da savana sul-africana. Aqui há pouco me referi, né? Ver toda a beleza da paisagem americana, da paisagem sul-africana que a gente vê em filmes. Sim. É um negócio espetacular. Que esse é o caminho para o Parque Nacional do Kruger, onde nós vamos passar 2 dias e um dia inteiro de safari. Né? Onde você vai ver animais, onde nós vamos ver animais que vocês nunca viram na vida, só em televisão. Antes disso, nós vamos passar por um treinamento de como lidar com o animal. Né? Porque, na verdade, a gente vai andar num jipe, é uma contemplação, exatamente mais ou menos como a gente está aí. Sim. Uma contemplação de animais, da vida selvagem, onde nós seremos instruídos antes da partida de como nos relacionar com o bicho. Ou seja, ficar quieto, não fazer gestos de carinho com o animal ou chamar atenção, porque o animal se defende. E como ele se defende? Atacando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu nunca tive uma experiência negativa e nunca assisti a uma experiência infeliz. Isso não acontece. E se acontece, o pessoal está bem preparado para injetar um tranquilizante no animal. Né? Mas você vai ver elefante, girafa, búfalo, rinoceronte, coisa que nem em alguns zoológicos não se encontram. Isso ao vivo, né? E na própria natureza. Na natureza, no habitat natural deles. Isso é uma coisa mais espetacular. Na fauna, a gente vai ver muitas árvores de amarula. A amarula é a árvore cuja folha se extrai aquele licor famoso que a gente toma, que todo mundo toma. Sim. O amarula. Ele é sul-africano. Ele é sul-africano? Sul-africano. Ele é sul-africano. Bacana, não sabia dessa origem. Então, essa experiência é muito legal a gente ver a fauna e a flora como é e a relação do homem com o animal. Né? E como isso é preservado, e como isso é administrado. É muito interessante ver a importância que o governo da África do Sul dá para isso. Né? É um turismo sustentável. E a gente fica 2 dias nesse parque. Retornamos
por um outro caminho em direção a Pretória no quarto dia, para Pretória. Pretória é a capital legislativa da África do Sul, onde a gente vai ter uma ideia do que é uma cidade com uma arquitetura espetacular, é uma cidade com uma arquitetura inglesa e holandesa. É como o primeiro colonizador de Nova York foram os holandeses. Sim. Então existe uma semelhança muito grande entre a arquitetura nova-iorquina e a arquitetura que a gente vê nas grandes cidades sul-africanas, como Cidade do Cabo e Joanesburgo. Inclusive os nomes são holandeses. Joanesburgo. Burgo é cidade, Joanes é João, Joanesburgo. E a Cidade do Cabo, né? A Cidade do Cabo é a cidade onde foi descoberta pelo português Vasco da Gama o Caminho das Índias, né? que é muito importante. O português teve antes. Vieram os holandeses, franceses, alemães, depois os ingleses que tomaram tudo e deram a língua para o povo, né? Isso é muito interessante. A gente vai para Pretória, que é a capital legislativa do país. Daí à noite tomamos um voo e vamos para a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo é a segunda maior cidade da África do Sul e também é conhecida como a cidade gêmea do Rio de Janeiro. Se a gente olhar, elas são muito parecidas. Aquele relevo, aquelas montanhas espetaculares, a praia, os prédios. É uma cidade que está na África. Sim. Mas inacreditavelmente está na África, né? De uma beleza espetacular e inominável. Né? E essa parte é muito especial, né? Porque o brasileiro que estará exatamente, em casa. Está sentindo em casa. Primeiro tem uma grande colônia de língua portuguesa, que são os moçambicanos e angolanos, que saíram na época da guerra, da Revolução de 1975. Então muita gente migrou para a África do Sul. Então existe um contingente muito grande de pessoas de língua portuguesa, de fala portuguesa, né? Que hoje estão nos mais diversos setores da economia sul-africana. Então o brasileiro não se sente órfão no sentido de não poder falar o idioma. Não, muita gente fala o português. Muita gente fala o português. Da África do Sul, nós vamos ter oportunidades de sair, isso é a diferenciação do nosso roteiro de viagem, onde a gente vai percorrer toda a costa da África do Sul até o Cabo da Boa Esperança. É no Cabo da Boa Esperança que tem as mais belas paisagens que a gente pode imaginar, aquele mar, o encontro das águas entre os dois oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, né? É o Caminho das Índias, né? E de lá nós vamos subir para a rota dos vinhedos da África do Sul. Os vinhedos mais importantes, onde a gente vai fazer uma degustação inclusive. Degustação com paisagens surreais, um negócio espetacular. É um país com terra vulcânica, então você vê a profusão de flores. Sim. Tem muitas flores ornamentais, porque tem um solo muito privilegiado de terra vulcânica que dá essa característica muito importante para a flora da África do Sul. Então isso encanta qualquer turista, né? Nesses trajetos todos, claro que a parte gastronômica é muito importante, né, Cláudio? É importante, eu quero dizer que é um país barato, é um país que a gente pode fazer experimentações gastronômicas fantásticas, seguro, porque imagine receber 15 milhões de turistas internacionais, todos com um padrão de exigência bastante alto, que são os ingleses, Sim. Os americanos. Então, a gastronomia é um prato cheio na África do Sul, né? E tem desde comida da Índia, comida chinesa, enfim, italiana, europeia, padrão, como o que você quiser, inclusive portuguesa, porque existem as ex-colônias portuguesas Sim. de Moçambique e de Angola, né, que foram a base da nossa cultura, a base da nossa colonização, também está presente. Então, existe uma familiaridade na gastronomia entre a nossa gastronomia e a gastronomia local. Qual será o destino final, o último dia que vocês vão estar fazendo? No último dia a gente vai ficar na Cidade do Cabo, onde a gente vai fazer um city tour na Cidade do Cabo, vamos subir na Montanha da Mesa, que é esse platô gigante, que é uma forma de mesa, da onde de quase 2 km de altura,
né? Onde está situada a cidade do Cabo, né? E onde a gente vai poder passear e nas atrações mais importantes, que uma é o Waterfront, que é um dos parques aquáticos que tem um shopping center ao lado, é um complexo turístico muito grande e muito, mas muito bonito. E a bom preço. A África do Sul hoje é um país muito barato para brasileiro. É um dos países mais baratos do mundo hoje para brasileiro visitar. A África do Sul é o dólar? Dólar, euro, o que você quiser. Eles estão querendo moeda, precisam de moeda forte. Então, tudo é bem-vindo. E o turismo hoje é uma fonte de receita muito grande. A exemplo do que a Argentina, a exemplo do que a Turquia está fazendo. Só que a Turquia está no estágio bem mais avançado. E as possibilidades, Cláudio, de grupo, né, que você vai... quantas pessoas vão junto? São um grupo de 20, 25 pessoas. 25 pessoas. 25 pessoas que vão. Serão divididos, como foi na Turquia, ou não, será um grupo fechado? Um grupo fechado. Um grupo fechado? Um grupo fechado. Um grupo fechado onde nós vamos mostrar o que tem a África do Sul e coisas que o turista, geralmente, quem vai para a África do Sul não vê. São as dicas especiais que eu vou estar levando, eu vou estar fazendo e vou estar dando nessa viagem. Quando vocês voltarem, o voo está marcado para a noite? Para a noite. O voo da África do Sul, geralmente, ele sai 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, em torno de 8 horas? 8 horas. Tem um fuso horário de 5 horas na frente. Sim. Então nós vamos estar chegando às 10 da manhã, hora local, que são 5 horas daqui. Vamos embarcar em Campinas ou em São Paulo? São Paulo, São cidade Paulo? de São Paulo. São Paulo, muito bacana. É o voo da South African Airways, uma das maiores e melhores, mais reputadas linhas aéreas internacionais. Uma das experiências que você teve lá também, Cláudio, que a gente estava comentando, inclusive, são os presentes que o Cláudio trouxe aqui para a gente, que nós estaremos realizando um sorteio nos próximos dias, através do Facebook do Jornal Mais Bragança e também do Instagram, juntamente com a página da Antares Travel no Facebook e também no Instagram. O time de rugby que venceu o Mundial este ano, inclusive você chegou e acompanhou a festa, né? Na verdade, eu estava chegando no aeroporto na cidade do Cabo, e estava um trânsito terrível, e eu queria saber o que era. Daí o taxista me falou, não, eles estão hoje comemorando, isso foi uma segunda-feira, eles estavam comemorando a vitória do Campeonato Mundial de Rugby, que é um dos esportes mais populares, o esporte mais popular da África do Sul, né? E coincidentemente, eu estava há 25 anos atrás, em 1995, eles também foram campeões, o Springbok. Sim. E aqui eu trouxe o boné e uma camiseta que vai ser sorteada. Eu acho que eles vão dar para ver? Dá para ver? Ver alguma coisa? Dá para ver? A camiseta do Springbok. Springbok é um animal da África do Sul, que é o impala, que a gente isso nós vamos ver muito no Parque Kruger. E também na área da região da África do Sul. Sim. Ele é o animal da África do Sul e da Namíbia, né? E o Springbok é o time campeão de rugby do mundo hoje. E claro que esses dois prêmios, né, de um valor sentimental muito grande. Quem acompanha rugby, conhece o esporte como um geral, né? A gente tem muitos brasileiros que cultivam, né, os esportes mundo afora, nos Estados Unidos principalmente, basquete, futebol americano, e o rugby também, assim como o futebol americano, né, são muito semelhantes, né? São esportes que têm uma paixão, como a gente está dizendo, no futebol aqui no Brasil. Mas também nós temos uma camisa da seleção. Da seleção sul-africana de futebol. Claro. Time da África do Sul. Está aqui. Olha que bacana, né? Quem acompanhou, acho que a Copa do Mundo da África ficou muito marcada, né, Cláudio? Ficou muito marcada. Devido Eles fizeram à festa que foi feita. Tem um vídeo que mostra o estádio da África do Sul, da cidade do Cabo, que foi, eu acho que foi em Joanesburgo, o último jogo, na cidade do Cabo. E é um estádio espetacular. Espetacular, foi construído para a final da Copa do Mundo. Vale a pena conhecer também. A gente pode vir a conhecer esse estádio se o pessoal quiser. Assim como o Brasil,
se deu muito, se fez muito investimento, muitas construções para a estrutura rodoviária, enfim, as construções na África do Sul, desde rede hoteleira até campos de esporte, enfim, as próprias as rodovias, vias, enfim, urbanas. Teve um grande desenvolvimento com esse investimento da Copa. E hoje muito bem utilizado pelo governo e pela sociedade sul-africana. Cláudio, e quem quiser informações sobre esta viagem, sobre este grupo, como pode fazer entrando em contato com vocês? Entre em contato com a Antares Travel através das redes sociais, Instagram, Facebook, ou por WhatsApp. Esse é o grupo de viagem, a primeira viagem da Antares Travel para 2020. Abril 2020 agora. O Tassiano Taz respondeu aqui a Fabiana Oliveira, né? Já gostou da ideia. Teremos né, um internauta nosso já junto com vocês na África. Vai ser um prazer, muito grande. Muito bacana, né, Cláudio? E a Antares Travel sempre fazendo grupos de viagens e você tem uma experiência muito vasta neste assunto. Para quem quiser bater um papo com você, conhecer um pouco desse seu trabalho com o Cadu, com o Luiz, né, com a Fátima, com a Lívia. Com a Lilian. E como eles podem estar indo até Antares? Devem ir. Devem ir. É que nem farmácia. Está dando o seu remédio. Então não se liga para a agência, se vai na agência. Conhecê-los. Conhecer, sem dúvida, vai ser um prazer em recebê-los. Né? Não precisa marcar, é só aparecer. E aí vocês vão trazer todas as condições, formas de pagamentos, todos os horários. São hoje, porque a gente fez essa negociação antes da subida do dólar. Sim. Então, ele está com um preço muito legal, em parcelamentos até 10 vezes, em parcelamento de até 10 vezes. Está espetacular. Foi negociado antes da subida do dólar. Esse valor, esse valor que vocês vão... Em até 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes. É que a gente, claro que não vai divulgar o valor agora, mas se vocês verem o valor que essa viagem de 9 dias, uma coisa impressionante, porque eu digo para você pelo que eu conheço, que é muito pouco perto da experiência do Cláudio e de todos os Antares. Mas se você fazer por conta própria, aqui no Brasil, você não vai gastar esse dinheiro que você vai ir para a África do Sul, é isso que eu garanto para você. Isso às vezes que deixa o turismo brasileiro um pouco abaixo dos demais, né? Na verdade, toda viagem em grupo ela tem isso. Como tudo é negociado, então o custo é diluído para várias pessoas. Então existe, na verdade, uma redução de todos os custos em praticamente toda a cadeia, desde transporte aéreo, transporte terrestre, os traslados, o hotel, alimentação, os ingressos para os parques. Né? A gente está fazendo para um grupo de 20 pessoas, não para uma ou duas pessoas. Sim. Então, claro, obviamente o preço ele é mais baixo, mais interessante, mais competitivo, e isso faz com que valha muito a pena fazer viagens em grupo. Bacana. Nós estamos recebendo o Cláudio da Antares Travel, falando um pouco sobre essa experiência que ele teve na África do Sul, sobre o grupo que ele está formando para abril de 2020, mas claro que a gente vai voltar, né, a falar sobre viagens e grupos, porque tem outros, né? Tem outros grupos, tem aqui no Brasil, tem Beto Carreiro, tem Itália, tem Grécia, tem Itália em junho, tem Grécia em agosto, tem Marrocos e Madrid em outubro. Olha que bacana, então você pode escolher o destino. Se você quiser ficar à vontade, né, o Cláudio vai trazer todas as informações. Estamos à disposição e com muito prazer a gente explica detalhadamente todo o roteiro, dia a dia, para o interessado. A Rafaela disse, a semana que vem vai fazer uma visita para vocês, Cláudio, e programar a próxima viagem já para o começo do ano. Muito bem-vinda. Já estará junto com vocês também na Antares. Cláudio, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado. E agradecer pelos presentes aqui, junto, né, a nossa equipe também para sortear para vocês, viu? Vocês podem acompanhar mais informações nas redes sociais da Antares, no Facebook, no Instagram. Vocês vão achar todo tipo de conteúdo. Né? Já no Novembro Azul vocês colocaram imagens de toda a equipe, quem quiser conhecê-los também. E obrigado aí pela parceria. Foi muito
foi uma satisfação imensa em conhecer o Cláudio e ter a Antares junto com a gente. A Nina Caixeta está perguntando qual é o endereço. É Rua Teixeira, 352, no Taboão, em frente à Energisa. Na parte de trás, né? Exatamente, na Rua Teixeira, na rua Sim. que vai para a faculdade. Sim. Inclusive tem um vasto estacionamento ao lado, porque Bragança tem um seríssimo problema de estacionamento. Sim, Quem vai visitar Antares tem estacionamento gratuito ali. bacana. E o importante é que é fechado, né? Fechado, seguro, que não custa nada para ninguém. Olha que bacana. Cláudio, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. E fica à Eu disposição. espero a menina A Rafaela, aparecer lá. E um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando. que interagiram com a gente. E eu estou aqui à disposição para sanar qualquer dúvida, responder, atender curiosidades, enfim, que seja. Então, fiquem à vontade para conhecer Antares. Quem não conhece, quem conhece, retorne. Né, vários grupos de viagem para 2020. Você quiser fazer também, né, um pacote pessoal, tem a parte corporativa também, que é muito importante, né? A gente já falou, mas é bom ressaltar. Né, as empresas que querem ter uma maior disponibilidade, um custo mais barato e com muita dedicação também da equipe da Antares, sim, estarão disponíveis também, né, Cláudio? Quem viaja para a empresa ou pela empresa, né, também tem a parte corporativa até aqui, que é muito interessante. Então, fique à disposição, né, para entrar em contato com a gente. Quem tirar uma dúvida também pode mandar uma mensagem para a gente, tá certo? Favor. Obrigado pela sua audiência, Cláudio da Antares. Eu sou o Matheus Cleiton. A gente volta em breve com mais informações e fiquem atentos à página do Jornal Mais Bragança e da Antares Travel sobre os sorteios das camisetas da seleção sul-africana e também, né, o boné e a camiseta da seleção de rugby, que foi campeão mundial este ano. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira para você, um ótimo final de semana. E lembrando, domingo tem o Bragantino contra o Coritiba e claro que a Antares estará presente também, junto com a gente. Kalant turns it back. Judges. Shivanizi's trying to hit.